Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 14º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, o capítulo 10, o versículo de 1 a 12, o versículo de 17 a 20. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não comprometer ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei:
até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho proclamado desse 14º domingo do tempo comum nos apresenta uma das páginas mais belas e densas da espiritualidade missionária de Jesus. Lucas narra que o Senhor escolheu e enviou 72 discípulos, 2 a 2, à sua frente, para todas as cidades e lugares aonde ele mesmo deveria ir. Eles partiram com instruções claras: não levar bagagens, não se distrair no caminho, anunciar a paz, curar os doentes e proclamar que o reino de Deus está próximo. Se forem acolhidos, devem permanecer e partilhar a vida com os que o recebem. Se forem rejeitados, devem simplesmente sacudir a poeira dos pés, sem condenar, mas deixando claro que a proposta do reino foi feita. E ao voltarem da missão, os discípulos estão exultantes e dizem: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Mas Jesus lhes diz: alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Esta passagem do Evangelho, segundo Lucas, situa-se no contexto da grande caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, onde ele será entregue nas mãos dos seus inimigos e crucificado. Essa caminhada não é apenas física, um deslocamento geográfico, mas, sobretudo, espiritual e teológica, pois diz respeito ao caminho da entrega, da cruz e da glorificação de Jesus. Ao longo desse trajeto, Jesus forma seus discípulos, ensinando-lhes que o reino se constrói com humildade, serviço, confiança, fraternidade e anúncio da paz. E é nesse contexto que situa-se essa narrativa exclusiva de São Lucas do envio dos 72 discípulos. O número 72 não é acidental. Remete ao capítulo 10º do livro do Gênesis, onde são listadas as nações da terra. Trata-se, portanto, de um envio missionário universal, que antecipa a missão da Igreja para todos os povos. Esse envio envolve todos os povos, todas as pessoas e todos os povos. Não somente os missionários que partem para a terra longínquas, mas também nós, em nossos ambientes e em nossas terras, quando anunciamos a palavra da salvação. A missão é ao mesmo tempo dom de Deus e urgência para a Igreja. É dom porque não nasce de um projeto humano, mas da iniciativa amorosa de Deus, que continua a enviar operários para a sua messe. É dom tanto que nós devemos rezar, pedir que Deus envie operários para a sua messe, e Jesus revela a grandeza dessa messe, ou seja, a vastidão do mundo sedento de salvação, e denuncia a escassez de trabalhadores disponíveis. Por isso, a primeira atitude do discípulo é a oração. Pedir ao Senhor da messe que envie operários. Assim, destaca-se que o chamado missionário vem do Pai. É Deus quem suscita. É Deus quem envia e sustenta os missionários. Mas a missão também é a urgência da Igreja, pois os tempos estão maduros. O mundo sofre e clama por sentido, por consolo, por paz e reconciliação. Mais do que nunca sentimos uma necessidade profunda de cristãos que testemunhem com alegria no cotidiano a boa notícia do reino. Por isso, não basta orar e esperar passivamente. A oração pela missão deve nos tornar disponíveis e generosos. Cada batizado é chamado a ser operário do Evangelho, com palavras e com a vida, com gesto de serviço, com presença fraterna. A missão é dom, mas também há um apelo à nossa própria liberdade, porque exige de cada um de nós uma resposta concreta, uma fidelidade cotidiana e a coragem de partir,
confiando mais na força do Evangelho do que nos próprios méritos ou nas próprias qualidades e estratégias. Jesus insiste: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Isso não significa negligência, mas confiar radicalmente na providência divina e no acolhimento dos irmãos. A força da missão não está em recursos humanos ou estruturas, mas na nossa fidelidade ao Evangelho. A paz anunciada pelos discípulos não é simplesmente uma cordialidade. Jesus pede que, aonde se chegar, que anuncie a paz, é um sinal do reino de Deus, porque é uma paz que cura feridas, que reconcilia os corações e transforma as relações humanas. Quando não se perde, ela volta ao coração do discípulo. A missão, portanto, é oferta livre e respeitosa. Ela não se impõe, mas é proposta. Jesus recomenda: permanecei na mesma casa, comei e bebei do que tiverem. O missionário não busca melhores condições materiais para anunciar a boa nova do reino. O Evangelho é anunciado na partilha da vida, na escuta das dores, no respeito ao ritmo do outro. Além de anunciar, o discípulo cura os doentes, porque a missão cristã une palavra e ação, anúncio e compaixão. A verdadeira alegria do discípulo está em Deus. Ao regressarem, os discípulos se alegram pelos frutos visíveis, até os demônios nos obedeceram. Mas Jesus os chama a uma alegria mais profunda. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Porque vossos nomes estão escritos no céu. A verdadeira alegria não está no sucesso da missão. A verdadeira alegria do missionário está na sua comunhão com Deus e saber-se amado, chamado e conhecido pelo Senhor. É uma alegria interior e indestrutível, que nasce da certeza de sermos escolhidos para seguir Jesus como discípulos amados e enviados. E essa alegria alimenta e sustenta a missão e o impulso missionário. A missão não existe para conquistar prestígio ou alcançar sucesso pessoal, ao contrário, ela é vivida na beleza de pertencer ao Rei. O missionário autêntico é aquele que caminha com o Senhor, vive em fraternidade e evangeliza com a própria vida, não com estratégia de poder, mas com testemunho humilde e coerente da fé. O Evangelho, portanto, deste domingo é um forte apelo à missão, para sermos uma igreja em saída, missionária e acolhedora. O mundo precisa da paz de Cristo. Em tempos de indiferença, de superficialidade e de exclusões, somos chamados a ser testemunha da esperança, mensageiros da consolação e construtores do reino. Evangelizar e viver com simplicidade, anunciar com liberdade, servir com ternura. Não é impor, mas propor. Não é controlar, mas confiar. Não é triunfar, mas semear. Que essas imagens, portanto, nos inspirem hoje a viver o nosso compromisso missionário, no cuidado com os feridos, na simplicidade do serviço, na fidelidade do Evangelho, mesmo diante das rejeições ou da indiferença. Consolados como uma mãe consola um filho e redimidos pela cruz do Senhor, então nós temos tudo para anunciar ao mundo que o reino de Deus está próximo. Contudo, nosso Senhor nos garante: ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Que essa certeza nos sustente, mesmo que o missionário tenha que enfrentar rejeições, mesmo que a missão nos custe, mesmo que os resultados não sejam visíveis. Vamos sempre nos lembrar: o mais importante é que o nosso nome está escrito no coração de Deus. O mais importante é a nossa comunhão com Deus, que possamos ser cada dia, portanto, discípulos missionários da paz, da esperança e do amor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado e ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero
quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz, e chama ainda hoje, e convida a te seguir. A homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O tempo em Santo Agostinho. Que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Esta pergunta introduz no livro 11º das Confissões de Santo Agostinho, uma das mais belas e profundas meditações já feitas sobre o tempo. Longe de ser uma curiosidade irrelevante ou uma especulação vazia, diante da qual se poderia responder jocosamente, como o próprio Agostinho ironiza, quem faz uma pergunta dessa forma, a resposta poderia ser: Deus então preparava o inferno para os que prescrutam esses mistérios profundos. Na verdade, essa pergunta trata-se de uma interrogação existencial sincera e profunda, porque nasce do desejo de compreender a própria condição humana à luz da fé. Recusando as respostas simplistas, Agostinho confessa: não sei, mas logo afirma algo essencial: antes da criação não havia tempo, pois o próprio tempo é criatura de Deus. Assim ele diz: não houve, pois, tempo algum em que nada fizesses, pois fizestes o próprio tempo. Com essa afirmação, Agostinho não nos convida a reconhecer que o tempo não é eterno, apenas Deus o é. Se Deus é eterno, é porque nele não há sucessão de instantes, nem começo nem fim. Tudo que para nós é passado, presente ou futuro, em Deus é um eterno presente, diz Agostinho. Teu hoje é a eternidade. E ele faz esta afirmação com grande força, de quem contempla esse mistério com reverência e assombro. A eternidade divina não se mede, não se divide, não se conta. Nela tudo é, tudo permanece, tudo está presente. Essa reflexão sobre o tempo se mostra atual em nossa cultura, marcada por um paradoxo profundo. Nunca se correu tanto e nunca se sentiu tanto cansaço, dispersão e tédio. Vivemos como fugitivos do próprio tempo. As nossas agendas estão lotadas, os compromissos se sobrepõem e o tempo escorre por entre os nossos dedos. Há quem se sinta oprimido pela pressa, outros esmagados pelo vazio, pelo tempo ocioso e sem sentido. O tempo que deveria ser dom tornou-se, portanto, fardo. Essa experiência de inquietação diante do tempo já habitava o coração de Agostinho. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar, já não sei. Assim dizia Santo Agostinho. Esta célebre frase não expressa ignorância, mas sabedoria. O tempo é familiar a todos nós, mas nos escapa quando tentamos traduzi-lo em conceitos. Para Agostinho, o tempo não é uma entidade física mensurável em si mesma, mas uma experiência da alma. O tempo está no interior do ser humano, com uma tensão entre o que foi, o que é e o que ainda virá. Por isso, Agostinho distingue o presente do passado e a memória. O presente do presente é a atenção, presença, e o presente do futuro, expectativa, esperança. Ao refletir sobre o tempo, Agostinho distingue claramente entre a eternidade divina e a temporalidade humana. Deus é eterno, imutável, pleno. Nós somos temporais, instáveis, limitados. Deus não espera, não começa nem termina. Ele simplesmente é. Perguntar o que Deus fazia antes de criar o mundo é um erro conceitual, pois o antes só faz sentido dentro do tempo. E este só começou quando Deus criou todas as coisas. O tempo, o espaço e todas as criaturas foram criadas por Deus. Deus está fora do tempo, mas entra nele por amor, por meio da encarnação do Verbo. O Eterno fez-se tempo e por isso o tempo foi redimido.
Embora Agostinho não utilize os termos cronos e kairos, sua teologia nos ajuda a compreender esses termos com clareza. Cronos é o tempo cronológico, sabemos, linear, o tempo dos relógios e dos calendários. Já kairos é o tempo oportuno, o instante carregado de sentido, o momento da graça. Quando Agostinho suplica, concede-me o tempo para meditar nos mistérios de tua lei. Tua palavra é minha alegria. Quando ele assim se expressa, não está pedindo mais horas no seu dia, mas um tempo novo, um tempo pleno, fecundado pela presença de Deus. Trata-se de transformar o tempo comum em tempo habitado, em tempo de salvação. Essa visão agostiniana do tempo como um dom e espaço de encontro com o eterno nos interpela profundamente. Vivemos uma cultura que perdeu a capacidade de esperar, de contemplar, de simplesmente estar. Falta tempo para Deus, para os outros e para si mesmo. Refletir sobre o tempo nesse contexto é evasão, mas resistência. É uma forma de resgatar o sentido da vida. O tempo vivido com sabedoria torna-se lugar de comunhão, espaço de graça, escola de paciência. As implicações dessa visão são múltiplas. Teologicamente, ela nos lembra que Deus eterno não apenas criou o tempo, mas quis entrar nele para salvá-lo. O tempo é, portanto, o lugar da revelação da salvação. Espiritualmente, somos convidados a habitar o tempo com profundidade, atenção e gratidão. Cada instante pode ser kairos, um tempo favorável, uma visita da graça. E pastoralmente, a urgência de uma autêntica pedagogia do tempo. Precisamos de descobrir o valor do descanso, da alternância entre a ação e a contemplação, do domingo como um dia do Senhor. A administração do tempo se tornou um desafio pastoral. Não basta ensinar a fazer mais coisas em menos tempo. É preciso aprender a viver com mais sentido e menos pressa. O tempo pode ser opressor quando mal vivido, mas torna-se libertador quando habitado com fé. Agostinho nos ensina que o tempo não é condenação, mas caminho. Somos peregrinos do tempo, destinados à eternidade. Quando vivemos o presente com fé e amor, já tocamos em parte o eterno. Em Cristo, o eterno entrou no tempo para transfigurá-lo. Viver bem o tempo é preparar-se para a eternidade, é permitir que a esperança nos modele, é compreender que até mesmo os instantes mais difíceis podem ser sagrados. E quando nos sentimos dispersos, vazios ou perdidos, resta-nos a oração, que resume toda a vida de Agostinho. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me
Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.